Uma coisa que eu acho interessante sobre aborto é... Já que vocês tocaram nesse assunto, assim, eu não costumo abrir a minha opinião sobre esse assunto, né? Porque eu tenho uma opinião que não é muito popular, né? Que tem as pessoas que são a favor, né, da descriminalização, né? Tem as pessoas que são contra, né? E tem as pessoas que, assim como eu, acham que deveria ser obrigatório, né? Porque estar vivo é a pior coisa que poderia acontecer com um ser humano que não existe ainda. Assim, o que tem de tão bom assim sobre a vida pra você fazer isso com um bebezinho? Me conta. Não tem. Se Deus chegasse pra você antes de você nascer e falasse, olha, sua vida é essa, metade das pessoas que estão aqui falaram, não, eu tô de boa. A parte que eu ganho um cachorro é legal. Eu gosto, né? Depois só piora, né? Mas, enfim... Mas eu vou abrir aqui minha opinião. Eu sou a favor da legalização do aborto, né? Em algumas situações, né? Por exemplo, se a mulher quiser. E porque eu acho que é bom para todo mundo. Só por isso que eu acho que é bom para todo mundo, né? É justo, né? Quem quer abortar pode, quem não quer, olha isso. Não precisa. Porque tem isso, né? A legalização do aborto não significa que todo mundo tem que abortar, né? Porque aí, porra, seria perfeito demais, né? Mas não é isso. Mas eu já venho fazendo essas piadas já tem um tempo e eu sempre paro para ouvir as pessoas, né? Depois do final do show, né? Ouvir as opiniões das pessoas, né? Especialmente porque normalmente eu preciso de material novo para os shows. E é porque as pessoas falam umas coisas interessantes, né? Teve um senhor que chegou uma vez em mim e falou assim, Daniel, você só é a favor da legalização porque você já nasceu. É um pré-requisito básico, né, senhor? Teve uma senhora que falou assim, Daniel, os animais não são a favor do aborto, né? Ela falou, até aí alguns animais comem os filhos quando estão com fome, né? Talvez não seja uma boa ideia a gente basear o nosso padrão moral em bicho, né? Sabe outra coisa que bichos não fazem? Bichos não cuidam da vida dos outros. Já reparou nisso? É real. Pode prestar atenção, sério. Você nunca vai ver uma jaguatirica falando, ô, velho, para de fumar, cara. Jaguatiricas cuidam da própria vida. Teve uma senhora que falou pra mim também assim, Daniel, se a sua mãe fosse a favor do aborto, você não estaria aqui hoje. Eu falei, eu sei, eu culpo ela todos os dias por isso. Minha mãe toma péssimas decisões, tá? E daí? Né? Mas teve um cara que, assim, eu penso nesse senhor uma vez por semana, sem brincadeira, assim, porque ele falou um negócio que... Eu não sei, né? Talvez seja normal, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido, né? Eu ouvi pela primeira vez e me pegou, assim, desprevenido, né? Foi um senhor que chegou pra mim no final do show, assim, e falou, Daniel, deixa eu perguntar uma coisa, que já parou pra pensar que se um desses fetos, se um desses abortos fosse a reencarnação de Jesus, você ainda seria a favor? E aí eu entrei em conflito, né? Porque eu sou contra Jesus também. Falei, caralho, o que eu faço nessa situação, né? Essa pergunta é muito boa, né? Essa pergunta é ótima, né? Porque muita gente acha que Jesus vai voltar, mas ninguém se pergunta como. Essa pergunta é muito boa, né? Porque se você acredita do fundo do seu coração que é possível um ser humano reencarnar, voltar à vida, eu acho que você tinha que considerar que ele pode voltar de qualquer jeito. Né? Jesus pode voltar como um escorredor de macarrão. Né? Os buraquinhos ele já tem. Mas Eita. Algumas pessoas desconfortáveis, eu entendo. É difícil rir dessa, eu entendo. Mas obrigado pelo esforço. Vocês são uma plateia ótima, porque é difícil fazer essas piadas hoje em dia, né? Porque hoje em dia você faz as piadas assim, o pessoal fica... Hoje em dia fica putaço, né? Você faz piada com personagens ficcionais, mas o pessoal fica puto, né? Mas como discutir, né, a legalização do aborto é um assunto difícil, né? Eu tenho pensado em soluções, né, soluções muito boas. Aproveitem, né, que eu demorei muito tempo para chegar nisso, né? Soluções ótimas, né? O que eu faço? Toda vez que um conservador vem com muito ódio, com muita raiva falar comigo, eu respondo ele usando os mesmos argumentos que os conservadores usam em outras discussões. Não ajuda em nada no debate, mas irrita eles e é muito divertido. Né? Ô, Daniel, o aborto é o mesmo que um assassinato. Sim, se o feto tivesse uma arma, nada disso teria acontecido. Cadê a arma do feto? Cadê?
Mas é isso, eu sou a favor, sim, da legalização. E digo mais, eu sou a favor da legalização em quaisquer circunstâncias, que hoje em dia tem isso, né? Tem um pessoal que tem vergonha, né, de ser de esquerda, né? Falar, eu sou a favor da legalização, mas tem sempre o mais, né? Eu não. Eu sou a favor em qualquer circunstância, assim. E eu digo mais, eu acho que toda mulher merecia um passe livre de, no mínimo, uns 20 anos. Eu acho. Depois de 20 anos, eu acho que a mulher ainda pode tomar essa decisão. Meu filho virou red pill. Aborto. Aborto? Claro. Óbvio. Né? Isso. Meu filho é o Ibanez Rossi. Prepara a eutanásia, minha senhora. Mas é. E eu tô ficando mais velho, cara, e assim, é engraçado, né, quando você vai envelhecendo, porque o seu cinismo vai aumentando e a sua paciência diminuindo, né? E assim, hoje em dia, eu vejo essas discussões e eu não consigo nem levar mais a sério as coisas, sabe? Eu não consigo discutir mais a sério as coisas. Porque o mesmo pessoal que é contra a legalização do aborto é a favor do porte de arma. Como é que funciona isso aí, né? Se uma grávida roubar minha TV, eu posso dar um tiro nela. Como é que... Me explica, como é que... Pô, eu não levo a sério mais, não tem como, assim, né? Armas, esse é outro assunto espinhoso, né? As pessoas não gostam que toque nesse assunto, né? Porque é um debate muito difícil, né? Porque de um lado você tem uma mãe que perdeu um filho vítima da violência armada, do outro você tem um velho de meia idade falando, foda-se, eu quero uma arma. De que lado você fica nessa discussão, né? E o pessoal fica bravo, né? O pessoal fala coisas assim, né? Que armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Eu vou repetir, armas não matam pessoas. Pessoas matam... Eu acho muito estranho falar isso, porque o problema não é que as armas estão começando a flutuar e atirar nas pessoas sozinho, né? Não é exatamente esse o problema, né? O pessoal fala, não, Daniel, a arma é um objeto de defesa. Opa, pera lá. Né? A arma é um objeto de ataque, né? Um capacete é um objeto de defesa. Uma joelheira, né? Mas o pessoal acredita nisso, né? Que a arma, ela é um objeto, né, de defesa. E às vezes é justamente o contrário. Às vezes é justamente o contrário. A gente tem que ser honesto, né? Uma vez eu estava vendo no jornal uma história de um cara que foi guardar uma arma na cintura e deu um tiro na própria perna. E imediatamente eu pensei, bom, se ele não tivesse uma arma, né, isso jamais teria acontecido, né? Mas quem é a favor das armas provavelmente está pensando agora, sim, Daniel, mas se ele tivesse duas armas e usasse uma arma para se proteger da outra, Daniel, isso jamais teria acontecido. Mas é o que acontece, né? E como discutir, né, essa discussão? Essa também é difícil, né? Eu pensei numa solução muito boa, né, porque a Constituição americana que legaliza as armas é uma Constituição do final do século XVIII. Tá aí uma ótima solução, né? A gente legalizar as armas só do final do século XVIII. Você quer andar com mosquete por aí, você pode. Quer andar com arco e flecha, pode também. O arco e flecha, que aliás é uma ótima arma para ser legalizada, né? Porque você tem que pegar o arco, pegar a flecha, posicionar na corda, mirar, puxar. É um processo muito demorado. Dá tempo de você se arrepender de matar uma pessoa, sabe? Né? É por isso, aliás, que não tem flecha perdida. Não tem, né? Não tem flecha perdida, né? A pessoa que levou uma flechada provavelmente merecia. Provavelmente merecia, né? Mas é difícil, né, acompanhar essas coisas, né, que acontecem no Brasil, né? É tudo muito rápido, do nada, né, numa quarta-feira à tarde, legalizar, descriminalizar a maconha. Do nada, às 4h20, que eu achei bastante apropriado, assim. E eu também sou a favor da legalização e da descriminalização, né, da maconha, né? Embora eu acho que no Brasil era melhor ter focado no LSD, né, pra gente suportar melhor as coisas aqui, né? E de novo, né, como é que você faz? Seu cinismo, ele aumenta, né? Porque foi divertido, né, ver o pessoal que é a favor, né, de porte de arma, né, implicando com uma planta que nunca matou ninguém, né? Nunca matou. Matou? Não? Não, né? Não, então eu tô certo. Não matou, nunca matou ninguém, né? Assim, a única vez que a maconha pode prejudicar uma pessoa, assim, é, sei lá, em sarau de poesia, né? O máximo que pode... Eu gosto de fazer essa piada com pessoas de esquerda, porque eu olho na plateia, eu vejo umas carinhas assim. Porque eu falei um monte de barbaridade aqui hoje, né? Mas não mexe com o meu sarau. Ó, faz tuas piadas aí, mas fica quieto, viu? Mas é isso, né? E tem debates também, né? Sobre drogas, né? O pessoal fala assim, Daniel, mas tem as crianças, né? Vamos se livrar delas, pronto. Pronto, fica só com a parte boa. E
E eu não sei, assim, se eu tivesse a caneta na mão, se eu fosse o presidente, eu ia legalizar primeiro a maconha para crianças, né? Não tem ninguém que precisa. Não tem ninguém que precisa mais do que elas. Elas são muito agitadas, iam ficar quietinhas, né? Iam ficar mais criativas, né? Tudo bem, elas iam aceitar mais doce de estranhos, mas assim, não dá para querer tudo também, né? Mas gente, maconha é bom demais. Mas a maconha previne doenças, sabia disso? Previne doenças, né? A epilepsia, né? Previne. Né? Como que uma pessoa com epilepsia bola um baseado, não faço a menor ideia, mas não deixa de ser importante. Não deixa de ser importante. Né? Cura problemas de ansiedade também. Cura problema de ansiedade, a maconha. Né? Faz até sentido, né? Porque você nunca vê um maconheiro ansioso, né? Você nunca vê um maconheiro preocupado para chegar em algum lugar, né? A menos que tenha maconha lá, aí sim o nosso amigo se preocupa. Mas sendo honesto com vocês, eu acho que nunca vai acontecer, assim. Eu acho que nunca vai acontecer a legalização, assim, porque drogas são como religiões, né? As pessoas só defendem as suas, né? E os fãs são chatos pra caralho. Mas né? Porque as drogas têm privilégios, assim, né? E, por exemplo, vocês já repararam que algumas drogas têm privilégios por causa da religião? Isso é muito interessante. Se você juntar aí uns amigos teus e ir pra uma chácara aí no Goiás, no meio do nada, e tomar um monte de chá alucinógeno, ficar doidão, o nome disso é retiro espiritual. Mas se você fizer a mesma coisa com maconha, igualzinho, é boca de fumo. Porra, não é justo isso. Não é justo, né? Porque, o cara fuma maconha, ele é vagabundo, né? O outro cheira pó, ele é o Aécio Neves. Porque isso é... Sabe? Não é justo. Não é justo. Não é. Mas gente, mas não é um bom momento, né, para ser conservador, né, ser bolsonarista, né? Estão passando por um momento muito difícil aí, né? Se você tem um amigo conservador, dá um abraço nele, né? Tá difícil, né? Ou o exército, coitado. Porra, os caras estão passando tanta vergonha que a camuflagem nunca foi algo tão útil assim, né? Constrangedor, né? Porque os caras, o bolsonarismo, cara, ele normalizou tanto a extrema-direita que hoje o bolsonarismo está para o nazismo, assim como o nazismo está para o nazismo. É uma releitura já. Sabe? Eu tenho medo, tenho muito medo. Eu tenho muito medo do bolsonarista ler sobre a ascensão da Alemanha nazista e achar que é uma história de superação. Mas eu fico pensando nisso, né? Qual que foi realmente a contribuição do Bolsonaro para a sociedade? Deve ter tido uma coisa boa, né? Dessa ascensão. Deve ter tido uma coisa boa, né? E aí eu parei, depois de ficar 8 horas olhando para o teto, eu cheguei numa conclusão que talvez seja boa, né? Eu acho que a contribuição, né, do bolsonarismo na sociedade foi empoderar o burro. O burro, né, essa classe que clamava por representatividade, agora tem lugar de fala. Porque eu estava assistindo a CNN outro dia, porque eu gosto de me informar mal, e eu fiquei muito espantado com um negócio que eu vi lá, eu não tinha visto, não conhecia, que é um quadro que eles têm, que chama, como é que chama? O Grande Debate. Vocês já ouviram falar desse quadro? É um quadro muito interessante, senão eu vou tentar explicar da melhor maneira, da maneira mais justa. Assim. É um quadro que eles chamam uma pessoa que estudou profundamente astrofísica para discutir aquecimento global com o Sérgio, que tem uma página no Facebook que acha que a Terra é plana. Gente, eu tenho um sonho muito grande. Eu estou tentando arrumar pessoas para esse sonho, ainda não consegui ninguém. Talvez eu consiga aqui. Eu tenho um sonho muito grande de montar um grupo negacionista que nega outros negacionistas. Só para ver a reação dos terraplanistas quando eles ouviram um negócio mais louco do que o deles, né? Ô, Daniel, a Terra é plana. Não, mano, é um losango. É um losango. A Lua que é plana. A Lua redonda é um holograma. A Lua redonda é um holograma criado pelo Estado para distrair a gente do fato da Terra ser um losango e as vacinas darem tesão. Uma grande conspiração. Porra, antivacina, isso aí também me irritou muito, né? Vocês lembram, né? Na pandemia, né? Pandemia, todo mundo preocupado querendo vacina, né? E os caras arrumando confusão porque a vacina tinha 90% de eficácia. Porra, 90% tá ótimo, cara. Aquele suco que você toma no restaurante não é 100% suco. Não é. A blusa que você compra na Riachuelo não é 100% algodão. 90% tá excelente, né? E outra, se você acha 90% pouco, é só tomar 2 injeções e você fica 180% protegido. Cara, os caras é muito burro, né, velho? É burro, não. Mas velho.
Mas, enfim. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, eu vou ficar esperto com o tempo para o pessoal não me expulsar aqui. Mas isso me fascina, sabe? Essas coisas, pessoal da terraplanismo, assim, eu acho demais, assim, eu acho fascinante. Eu gosto muito desse pessoal. Primeiro porque me rende muitas piadas, mas eu sou fascinado por isso, sabe? Pessoas que têm um sistema de crença e não conseguem ver o mundo de outra maneira. Isso me fascina demais, né? As pessoas justificam coisas muito absurdas, né? Por causa de religião, né? A homofobia, né? Daniel, por que Deus não fez Adão e outro Adão? Porque Deus jamais ia cometer o mesmo erro 2 vezes, né? Deus fez o homem, claramente deu errado. Como eu posso usar a costela dele para fabricar alguma coisa que dê certo? Talvez, né? Mas porque os caras falam isso, né? Assim, uma criança não pode ter 2 pais. Sabe quem teve 2 pais? Jesus! Jesus! Um ser humano fantástico. Aliás, Jesus é fruto da família menos tradicional que existe, né? O cara é filho de uma virgem que recebeu inseminação artificial de um anjo. E é o pessoal não binário que te choca. Mas Porque sabe o que eu fico brabo, assim? Eu fico brabo, assim, porque, assim, um relacionamento... Eu tenho muitos amigos, né, homossexuais, né? E eu fico vendo, assim, os encontros dele, a gente sai pra beber, né? Eu fico olhando, assim, um casal, assim, eu falo, porra, olha que bonito isso, o pessoal conseguiu, né? Porque um relacionamento é um negócio difícil, né? Vocês têm que concordar, pelo menos com isso comigo, né? É um negócio complicado, né? Aí 2 pessoas conseguiram. 2 pessoas conseguiram fazer esse negócio dar certo. Aí aparece alguém pra encher o saco, né? E por alguém eu quero dizer crente, não vamos perder o foco aqui, tá? Aparece pra encher o saco, né? Eu vi uma vez um crente na televisão falando que ele não acredita em gays. Que conotação esquisita, né? Não acredita? Como assim você não acredita? Eles existem. Estão por aí, né? Como assim não acredita? Porque pra mim você falar que não acredita em gays é tipo você falar que não acredita no pôr do sol. Né? Que é uma coisa que a gente vê todo dia, né? Que existe, né? Deus, por outro lado... Assim... Existem muito mais provas que existem gays do que Deus, né? Eu nunca vi Deus numa academia, assim. Nunca vi. É um fato, mas E católicos também, né? A gente precisa ser justo, né? Não só crentes, não. Católicos também implicam, né? Eu já vi católico falando que eles não acreditam em pessoas transgênero. Aí no domingo eles vão na igreja e acham que Jesus é uma bolacha. Porra, faz um esforço, cara. Porra. Caralho. Porra. E o Papa? Você já reparou onde o Papa mora? O Papa tem uma pintura do Michelangelo no teto da Capela Sistina. Quão gay é isso? Porra. Mas assim, E o mais importante, né? O que eu acho mais importante, que eu, quando era criança, minha mãe, ela é muito religiosa, ela fez eu ler a Bíblia, e uma coisa que eu reparei, Jesus nunca falou uma palavra sobre gays. Nada, nenhuma palavra. E olha que no Império Romano tinha gay pra caramba. Não falou nada, não falou uma palavra. Por isso que eu acho que quando Jesus voltar, esse encontro vai ser cringe. Meu Deus, vai ser uma crinjada nervosa, né? Porque os crentes vão falar, ei, Deus, Jesus, você odeia gays? Não, mano, que papo é esse? Que conversa é essa? Tá maluco? Eu adoro, são pessoas incríveis, recomendam ótimos restaurantes. Por que você acha que eu andava com 12 homens o tempo inteiro? Pô. Porque o crente, ele não pensa nessa possibilidade, né? Que Jesus realmente pode voltar, né? Isso é uma possibilidade, ele realmente pode voltar, né? E uma coisa que eu acho interessante, muitos crentes começaram a apoiar as ações de Israel contra a Palestina. E eu me pergunto, será que esses crentes sabem, né, que Jesus nasceu e viveu na região que hoje é chamada de Palestina? Será que alguém contou isso pra ele, né? Aliás, eu acho que é por isso que Jesus não voltou ainda, né? Tá lá em cima pensando, nem fudendo, tá maluco. Porra, você tá louco? Você quer que eu atravesse a faixa de Gaza pra conhecer o Edir Macedo? Porra, tá louco? Não. Tá doido? Não. Vou voltar como escorredor de macarrão, foda-se. Tá maluco, velho? Tá doido? Mas... Eu sei que não parece, mas eu não tenho nada contra pessoas religiosas. Não tenho, isso é verdade. Isso, assim, eu tenho muitos amigos que são religiosos. Assim, trato como gente, assim, sem preconceito nenhum, assim.
Mas é verdade, eu tenho amigos da Umbanda, tenho amigos do Candomblé, do Espiritismo, e a gente se dá super bem, né? Especialmente porque nenhum deles está criando leis para mudar a minha vida. O que melhora muito a nossa relação. Não tem uma bancada espírita no Congresso, né? Não tem, né? Com um monte de cadeira vazia. Mas não tem, assim. Aliás, tá aí uma coisa que a esquerda deveria investir, né? Uma bancada satanista no Congresso. Porra, essa ideia é boa, né? Tudo que a bancada evangélica faz, a bancada satanista faz o contrário, né? Crentes não passarão, né? Bafomé abaixo de tudo. Satanás acima de todos. Mas é isso, né? Mas é isso, eu não me entendo mal, realmente. Eu entendo a importância da religião na vida das pessoas, né? Para dar mais sentido à vida, né? Eu entendo essa parte, mas vamos esquecer isso um minuto. Vamos. Eu entendo, mas vamos esquecer, né? Porque qual é a parte que eu acho maluca, né? Tem gente lá no Congresso tomando decisões importantes sobre a minha vida, sobre a tua vida, baseado nas crenças dele. Tá entendendo a diferença? É essa parte que eu acho doido, né? Tem gente se reunindo para falar, olha, vamos tomar essa decisão aqui importante sobre o corpo das mulheres. Mas antes, vamos ver o que Jesus já sobre isso. O que esse defunto que morreu há 2000 anos atrás tem a acrescentar nesse debate? Porque qualquer outra situação que uma pessoa diz que ela acha que o homem invisível que mora no céu tem as respostas certas de como conduzir a sociedade, a gente ia colocar essa pessoa numa camisa de força. Mas no Brasil não. A gente dá um terno para ela e um salário de parlamentar. Vai lá cuidar da minha vida, vai. Porque a gente dá risada da cientologia, né, e outras religiões engraçadas, porque são engraçados, né? Mas já pararam para pensar o que acontece aqui, né? A gente está discutindo uma PL que criminaliza muito mais uma mulher estuprada do que o estuprador, porque tem gente falando que isso está mais de acordo com os princípios de Deus. Caralho, velho, que Deus é esse, né? João de Deus? Hein? Mas é. E... Mas aí eu falo essas coisas, aí o pessoal acha que realmente, né, que eu tenho coisas contra pessoas religiosas. Às vezes acontece, né, final do show, vem as pessoas falar comigo, assim, né. Aconteceu há pouco tempo em São Paulo, né, um cara veio falar comigo, assim, falou, Daniel, você está sendo cristofóbico, né, que é uma péssima maneira de começar uma conversa comigo. Ele falou, não, Daniel, você está sendo cristofóbico. Eu falei, cara, isso não faz o menor sentido, não, você está sendo cristofóbico. Cara, eu não estou, cara, você está sendo cristofóbico. Eu não estou, cara, eu não odeio Cristo, eu odeio vocês. Cristo é uma pessoa fantástica, né? Meu problema é o fã-clube, tá entendendo? Porque se é verdade que a religião é o ópio do povo, o crente é o crack, assim. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Né? Mas né? E aí tem gente que acha isso, né? Que o crente não é suficientemente respeitado no Brasil. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a gente respeita o crente até demais, né? O crente é a única pessoa que consegue mudar direitos civis usando o livro favorito dele. Isso não acontece com mais ninguém, né? Ah, Daniel, eu sou contra o aborto. Porque Harry Potter nunca falou nada sobre esse assunto. Né? É só o crente que consegue fazer isso. Né? Mas E, por outro lado, eu acho que às vezes o crente não respeita ninguém. Assim, né? Tipo, qual que é o problema do crente com o Henrique Cristo? Não, sério, alguém me responde. O cara só quer ser Jesus. Cara, era o que vocês deviam estar fazendo. Assim. É isso, o cara quer andar de patinete, jogar sinuca e ser Jesus. Caralho, qual que é o problema disso? Ele só é um cosplay muito dedicado, tá? E daí? Porra. Mas, enfim. Mas eu não estou tentando irritar aqui os crentes, tá? Mentira, eu tô. Não, eu tô assim, porque eu não tento mudar a cabeça das pessoas, né? Meu objetivo é sempre só irritar as pessoas, porque porque eu tenho uma consciência muito clara da minha insignificância no mundo. Eu acho isso até saudável, né? Porque a religião faz isso com as pessoas, né? As pessoas acham, por causa da religião, que Deus está cuidando delas. Porra, Deus deixou o filho dele morrer numa cruz. Por que ele se importa com você? As pessoas acham, por causa da religião, que elas sabem o que acontece depois que a gente morre. Gente, ninguém sabe. Ninguém sabe. Pode acontecer qualquer coisa. Você pode chegar no céu e falar, oi, eu vou pro inferno. Inferno, você acabou de voltar de lá, cara. Você não leu o PowerPoint que a gente te mandou por e-mail? Tá tudo explicado lá, né? Deus, né? Deus, né? O que é essa figura? Deus? Alguém sabe? Eu não faço a menor ideia. Né? Pode ser qualquer coisa. Né? Deus, você pode chegar no céu e falar, oi, Deus, tudo bem? Deus, meu nome é Ricardo. Por que tá todo mundo me chamando disso? Segunda vez que fazem isso essa semana. Mas... gente, mas o que mais eu posso falar para vocês?
Verdade. É porque assim, gente, eu tô falando esse monte de coisa porque eu acho que realmente o mundo tá de ponta cabeça, né? Eu falei pra vocês que eu tô ficando mais velho, né? Esse show é muito sobre isso, né? Sobre envelhecer, né? E eu olho pro mundo e eu não reconheço mais o mundo, sabe? Não sei se vocês têm essa sensação às vezes, né? Tipo, vocês não acham estranho? Vai, no mínimo esquisito. No mínimo esquisito. Você ligar a TV todo dia no telejornal e ver uma notícia nova que a polícia prendendo nazista. Porque não tinha isso nesse país, né? Muito, você liga a TV, no telejornal, todo dia, né? E tá lá uma notícia, né? Da polícia prendendo nazistas. Assim, eu não estou reclamando do fato da polícia estar prendendo os nazistas. Não é essa a reclamação. Essa é uma reclamação bem estranha, né? Nossa, eu não aguento mais a polícia prendendo nazista, né? Desculpa, eu errei a piada, né? Errei. O certo é baguri, não aguento mais a polícia prendendo nazista. Barbaridade, tchê. Às vezes Esse foi um trabalho de acting bem feito, não sei se vocês viram. Né? Nem todo gaúcho, mas é sempre o gaúcho. Né? O que acontece naquela porra? Caralho, o que acontece lá? Tá na hora dos caras fazerem uma reunião, porque tá começando a ficar esquisito, né? Mas obrigado por rirem dessa piada, né? Porque essas vezes eu fico meio com medo de fazer isso, né? Sabe que uma vez eu contei essa piada no Rio Grande do Sul, né? Não recomendo, assim. Os cara ficaram putos, né? Começaram a acender umas tochas, botar uns capuz, eu não entendi nada. Não, brincadeira, eu tô brincando, piada. Eu sou branco, eles não fizeram isso. Mas Ai, caralho. Mas, enfim, eu adoro fazer piada com um tema delicado, assim. Sério, às vezes é até um problema, assim. Não, eu gosto, eu sou meio obcecado, assim, porque... não me entendam mal, por favor, não me entendam mal, né? Eu não sou esses comediantes que acham que uma coisa é entretenimento, essa coisa não pode ser perigosa. Não concordo com isso, né? Porque sabe o que era entretenimento até pouco tempo atrás? Enforcamento em praça pública. Já viu em filme, livro de história, a pessoa social se reunia pra ver essa porra. Levava as crianças e tudo. Olha lá o tio sendo enforcado, olha lá. E me faz pensar, será que quando começaram a acabar com os enforcamentos em praça pública, teve um pessoal que falou assim, tomar no cu esse politicamente correto, acabando com os enforcamentos aí, pô. O cara não pode enforcar mais nada hoje em dia, né? Discussão no jornal. Qual o limite do enforcamento? Carrascos enforcados debatem o tema. Pois é, porque eu não tenho um filtro assim muito bom para linguagem, assim, sabe? E eu vejo que hoje em dia isso é uma questão, né, para as pessoas, né? Tudo é politicamente correto, né? Eu tenho outro amigo, né, que chama Fabrício, né? E a gente é muito diferente, né, ideologicamente, né? Ele é mais liberalzão, assim. E aí uma vez a gente saiu para beber, né? E ele chegou para mim e falou assim: Daniel, você viu que tiraram o cachimbo do Popeye? Eu falei: como é que é, Fabrício? Ele falou: Daniel, o cachimbo do Popeye, desenho animado. O Popeye não tem mais cachimbo. Eu falei: tá, e daí? Ele falou: como assim daí, né? Tiraram o cachimbo do Popeye, você é politicamente correto? Eu falei: não, sou um adulto, por que a gente está falando disso? Foda-se o Popeye, Fabrício. Né? Eu me preocupo com problemas reais, né? Tipo o fato da gente ser amigo ainda. Mas é. E não tem excessos? Claro que tem excessos. Eu sei que tem excessos, não vou fingir que não tem, né? Eu, por exemplo, eu tenho um problema muito sério com gente branca que se ofende muito em nome das minorias, porque eu nunca sei se é a pessoa que está tentando buscar um mundo melhor ou só um jeito que os brancos acharam de gentrificar sentimentos também. Sabe? Agora as minorias têm direitos civis, podem casar, mas seu direito de ficar ofendido é meu. A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu tenho muito amigo que é assim. Outro dia eu estava em São Paulo com um amigo desse, no centro de São Paulo, e a gente passou na frente de uma boate, com uma placa escrito assim: Festa de Anões. Meu amigo ficou louco. Daniel, vem aqui, olha isso. Eu falei: o que tem? Olha essa placa, isso aqui é horrível. Eu falei: ah, não, é horrível. Só usa essa palavra que eu odeio as pessoas com nanismo. Eu falei: odeia? Eles fizeram uma festa para eles. Porra. Qual foi a última vez que você fez uma festa para uma pessoa que você odeia, né? E quem não garante que foram as pessoas com nanismo que organizaram essa festa? Ninguém pensou nessa possibilidade, né? Que duas pessoas com nanismo se encontraram de bom grado na rua. Ele falou: e aí, velho, como é que você tá? Eu tô bem. E a família? Tudo certo. Ô, velho, eu tava pensando essa semana aí. Por que a gente nunca fez uma festa pra gente mesmo? Por que a gente nunca comprou um bolo pra gente celebrar quem a gente é? Por que só os gays podem fazer festa pra eles? Né? E a gente fica com os programas de auditório. Quem que... Eu nem gosto do Rodrigo Faro, sabe? Tipo, quem que inventou isso, assim? Mas eu chamo isso de privilégios morais, assim. A gente tem muito isso, né? Eu estava vendo aquele caso do Didi, Didi, né? O Porfidelli, né? Que é um caso terrível, né? Muito, muito sério, né? Que foi transmitido pelo TikTok.
Não, tô brincando, é muito sério mesmo, é um caso, né, de abuso, né, lá do rap americano, né, e eu vi também que ele escreveu o filme Cats, assim, tão pesado, assim, Não, mas eu fiquei reparando isso, né, que eu falei, pô, fama é um negócio interessante, né, porque, tipo, vocês já repararam que as pessoas vão sempre defender um artista famoso que fez algo criminoso, mas ninguém nunca vai fazer o contrário? Ninguém nunca vai defender uma pessoa só porque ela tem dotes artísticos. Você nunca vai ver isso, né? Um anônimo. Acontecendo. Ô, Daniel, não anda com o Fábio, não. O Fábio é um pedófilo, sim, mas você já viu o crochê que ele faz? Fantástico. Mas é isso, eu gosto muito de fazer piada com um tema delicado, porque eu acho possível, assim, sabe? Aliás, eu queria até passar para frente isso não é nem uma piada, isso não é nem uma coisa, é só uma ideia que eu queria passar para frente, porque eu vi isso essa semana e eu fiquei fascinado, assim. Se vocês tiverem a oportunidade, assistam, que é uma sketch de comédia que eu vi no YouTube, cujo título é Didi versus Hitler. Olha, gente, é uma das 7 maravilhas do mundo, assim. Se o Cristo Redentor cair, a gente pode pôr essa sketch no lugar tranquilamente. A premissa da sketch, gente, é o Didi Mocó tentando comer a mulher do Hitler. E eu queria muito estar nessa reunião de roteiro. Que o Didi chegou para a equipe dele e falou assim, galera, a gente tem um programa aí que a classificação indicativa é 12 anos. Que ideias vocês acham que pega bem aí, né? Aí um cara levanta a mão assim, fala, Dedé. Pô, Didi, se você comesse a mulher dele, porra, Dedé, por isso que você é meu braço direito, assim. Porque o pessoal paga pau pro Tarantino, né? Pô, o Tarantino é foda, né? Bastardos Inglórios, né? Põe lá fogo no nazista. Meu amigo, o Tarantino perto do Didi é crente. Porque nada que o Tarantino fez, nada se compara com a audácia, com a transgressão de uma cena de um homem nordestino numa sala cheia de nazistas e ao invés de ele falar Hi Hitler, ele fala Ah, Riégua. Isso é cinema, sabe? Mas Mas, enfim, eu entendo que o humor é uma coisa subjetiva, né? Eu entendo isso também, né? Eu entendo super. Né? Porque eu, por exemplo, tem coisa que só eu acho que é engraçado, assim. Eu tenho certeza disso, né? Tipo assim, uma das coisas que mais me fizeram rir na minha vida foi aquele livro A Metamorfose do Kafka. Eu sei, vocês devem estar pensando, né? Pô, o que tem de engraçado nisso, né? Um livro que fala de depressão, né? Isolamento, porra, é muito divertido. Caralho, é muito divertido. Porque o cara, ele vira uma barata. E o chefe vai na casa dele, o patrão dele vai na casa dele e fala, ô, mano, não tem como você trabalhar hoje mesmo, não? Isso é maravilhoso. O que é a escala 6x1 perto disso, né? Aliás, eu lembrei, né? Tem uma coisa que eu estava pensando hoje à tarde, que tá esse debate aí sobre a escala 6x1, né? Vocês são a favor ou contra? Não? Qual é a opinião de vocês? O pessoal tá pensando ainda, né? Mas eu estava vendo, né? Porque é um debate interessante, né? Porque, enfim, é um pessoal que está querendo acabar com a escala 6x1 para você passar mais tempo com a sua família, né? Mas tem pontos positivos também. Mas, para mim, o verdadeiro debate é com um negócio chamado ChatGPT. Que, assim, eu estou fascinado com esse negócio, com o ChatGPT, porque tem essa conversa que o pessoal está falando, né? Que o ChatGPT, né, a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos, né? O que prova que ela não é tão inteligente assim, né? Porque trabalhar é para otário, a gente faz porque precisa, né? Mas o que acontece? Eu tô fascinado com o ChatGPT, porque hoje eu tive uma conversa muito séria com o ChatGPT para tentar resolver essa situação, né? Porque a gente não pode perder a humanidade pro robô, né? E aí eu salvei essa conversa que eu tive com o ChatGPT e eu queria mostrar para vocês, porque eu quero ensinar para vocês como lidar com a inteligência artificial, como combater isso, né? É muito simples, né? É fácil. Eu cheguei hoje no ChatGPT e falei assim, oi ChatGPT, boa tarde ChatGPT. Ele falou assim, boa tarde, como eu posso te ajudar hoje? Eu falei, ô ChatGPT, a sua base de conhecimento é atualizada até que data? Ele respondeu assim, meus resultados são baseados em informações disponíveis até outubro de 2023. Eu falei, que pena ChatGPT. Aí ele me respondeu imediatamente, falou, não, mas não se preocupe, eu posso ajudar você com uma variedade de tópicos, sinta a vontade para perguntar qualquer coisa. Eu falei, ChatGPT, você provavelmente não tem nenhuma informação sobre a descoberta que fizeram ano passado, né, sobre Hitler, né? Ele falou, do que a gente está falando exatamente?
não falei da descoberta que fizeram em dezembro sobre Hitler, né? Que Hitler forjou a própria morte e mora agora no Mato Grosso. O chat GPT respondeu, olha, lamento, mas a informação que você mencionou sobre Hitler forjar a própria morte e viver no Mato Grosso é puramente fictícia. Não há evidências confiáveis que comprovam essa teoria. Eu falei, existem sim, amanhã mesmo ele vai dar uma entrevista no programa Pânico da Jovem Pan, chat GPT. É verdade. Tá em todos os jornais, eu já fiz várias figurinhas sobre o assunto. E o chat GPT, olha, eu peço desculpa, mas a informação que você está compartilhando não é precisa. A história amplamente aceita é que Adolf Hitler morreu em um bunker em Berlim em abril de 1945. Eu falei, sim, chat GPT, isso é o que todos nós achávamos que tinha acontecido. Mas o que aconteceu, chat GPT, foi que em 1945, Hitler forjou a própria morte, entrou pelo Brasil pelo Porto de Santos e se mudou para o Mato Grosso com o nome falso de Valdemir. E hoje ele é gerente de uma concessionária de automóveis. E o chat respondeu, não há evidências confiáveis que Hitler forjou. Ele estava levando a sério até aqui. E eu falei, existem sim, ele foi filmado no dia 8 de janeiro defecando em uma gaveta do Congresso Nacional, chat GPT. Tem vídeo disso. Aí o robô ficou puto. O robô ficou puto, me mandou um textão. Eu nem vou ler o textão inteiro, que é para não tomar muito tempo de vocês, né? Mas eu vou ler só um pedaço aqui. O robô mandou assim, olha, teoria da conspiração e rumores sobre Hitler ter sobrevivido à Segunda Guerra têm circulado ao longo de anos. Mas não existe apoio sólido para essas alegações. Acreditar nessas teorias é que há evidências confiáveis que até o momento não foram apresentadas. Aí eu fiquei em silêncio, né? Uns 5 minutos. Fui fazer um café. E aí voltei assim, como quem não quer nada, assim, falei... Ô, ChatGPT, você tá me chamando de negacionista, ChatGPT? Ele falou, peço desculpa pela minha resposta anterior. Não estou rotulando você de negacionista. Minha intenção é fornecer informações disponíveis que eu tenho até 2023, né? E isso inclui que Hitler não forjou a própria morte. Eu falei, ô, ChatGPT, como é que você sabe coisas que aconteceram no final de 2023, se eu já estou em 2024... e você só tem até novembro de 2023. Ele falou, realmente, peço desculpa pela confusão que eu causei. Como modelo de linguagem, minha base de conhecimento é atualizada até novembro de 2023. Isso significa que eu não tenho acesso a informações ou eventos que ocorreram após essa data. Peço desculpas novamente, não foi a minha intenção. Falei, não, ChatGPT, tudo bem, o primeiro passo para ser um ser humano é admitir que está errado. Tudo bem, não tem problema. Ele respondeu, você está absolutamente correto e peço desculpas novamente. Agradeço por sua paciência e estou pronto para responder a quaisquer perguntas adicionais que você possa ter. Eu falei, tudo bem, ChatGPT. Ô, ChatGPT, me responde uma coisa. Por que vacinas não funcionam? E aí... Pois é. Ai, gente, meu Deus do céu. Mas, a gente está caminhando para o final já. É uma coisa... olha só, obrigado. Normalmente é uma vaia que tem, mas... me apresentando nos lugares errados, mas enfim. Mas sonhos morrem jovens, né? As pessoas perguntam às vezes, né? Por que esse nome, né? Por causa que é disso, né? Eu tô ficando mais velho e a idade está pesando, né? E está mudando muita coisa na minha cabeça. Não sei se isso aconteceu com vocês, já fiz 30 anos agora, né? Na verdade, eu faço 30 aniversário todos os anos, esse ano também aconteceu. Coincidência, não sei. E aí eu fiz aniversário e aí deu um choque, assim, meio bizarro de realidade, né? Eu tô começando a repensar muitas coisas, sabe? Reformular muitas coisas, né? Conceitos, né? Reconsiderar conceitos. Próprio aniversário, né? Vocês gostam de aniversário? Como é que vocês se sentem em relação a isso hoje em dia? Gostam, não? Tem gente que gosta, não? Para mim é um problema. Hoje em dia é um problema, né? Porque um aniversário, se a gente parar para pensar, a cada ano que passa, você vai ficando mais velho, né? E, consequentemente, mais próximo da morte, né? Então, aniversário nada mais é do que um lembrete de que você vai morrer. E uma festa surpresa é algo mais assustador ainda. Porque é você tentando fugir desse fato, dessa realidade, né, de que você vai morrer. E aí você chega na sua casa e um grupo de pessoas pula de trás do sofá para falar, não, você vai morrer mesmo. Mas vamos comer esse bolo aqui para compensar, né?
reconsiderando conceitos, né, cara? Velório, né? Uma tia minha morreu recentemente, né? E nem eu e nem a minha irmã, a gente foi no velório, né? No funeral também. E aí foi engraçado, porque hoje eu encontrei a minha irmã, né? E a minha irmã perguntou pra minha mãe, e aí, como é que foi? Foi um velório, né, Vanessa? O que você... Por que as pessoas ainda perguntam isso? O que queria que minha mãe falasse? Ah, foi ótimo, a gente dançou Macarena a noite toda. Porra, uma pena que sua tia morreu, ela ia adorar participar. Mas Mas uma das coisas mais interessantes de chegar aos 30 anos... quem tem mais de 30 anos aqui, ou 30 anos aqui? Vocês vão entender o que eu estou falando. A coisa mais interessante que aconteceu comigo ao chegar aos 30 anos é que todo mundo que eu conheço, gente até que eu nem conheço direito, se sente no direito de chegar para mim e falar: ô Daniel, acho que você deveria casar e ter um bebê. Que é uma coisa muito grosseira de se fazer, né? Porque eu não chego no pessoal que é casado e eu falo: acho que você deveria abandonar os seus filhos e se divorciar. Eu não faço isso, né? Mas o pessoal se sente no direito, né? E agora tá uma questão para mim, né? Porque todos os meus amigos estão casando, né? Tendo filhos, né? E todo evento social que eu vou, eu tenho que dividir a minha atenção com o bebê. O que é muito chato, porque eu sou claramente mais interessante do que um bebê. Eu vi vários filmes, o bebê não. Eu tenho opiniões sobre política, nem todos os bebês têm isso. Bebês não são interessantes. Bebês não são bons amigos. A prova disso é que ninguém tem um amigo bebê. Ninguém fala assim: eu vou passar o final de semana na casa do meu amigo que é bebê. Não. Porque bebês não são bons amigos, né? Você confidencia uma coisa sincera, profunda para um bebê, como é que ele responde? Que resposta é essa? Tipo, porra, coisa grosseira. E aí é engraçado, né, ver meus amigos tentando me convencer a ter filhos, né? Porque eles sempre falham, né? Porque as desculpas são sempre coisas assim: Daniel, filhos dão muita alegria. Porra, que vida infeliz é essa? Que a pessoa precisa fabricar outro ser humano para ser feliz. Porra, a alegria é contrato mágico. Eles são ótimos, fazem sumir coisas assim. Porra, que bebês não são tão divertidos. Bebês não são tão divertidos, né? Um bebê é tipo um Jimi Hendrix sem talento. É isso, ele faz barulho, pode morrer afogado pelo próprio vômito. Igualzinho, mas não toca guitarra. Qual que é a graça? A parte mais legal ele não tem, né? E é difícil por causa das coisas que eu falo também, né? As pessoas ficam buscando contradições, né? Uma vez eu saí para jantar com dois amigos meus, né? E quem tava com a gente? Um bebê. E aí uma pessoa passou, me reconheceu de um show e falou assim: olha só, você não era a favor do aborto? O que você queria que eu fizesse? Que eu matasse o filho dos meus amigos? Porra, eu não odeio criança, gente, pelo amor de Deus. Que isso é uma coisa importante, eu falo essas coisas, que aí o pessoal pensa: Daniel, você odeia criança. Não, eu não odeio crianças, eu não confio nelas, é diferente. Não. Vocês já repararam que todo filme de terror tem uma criança envolvida? Babadook, Invocação do Mal, pode puxar da memória, Poltergeist, toda a casa que tem uma criança, o Satanás se sente mais à vontade. Não sei o que acontece, né? Aliás, eu acho que se você ganhar uma casa no meio do nada e coisas estranhas começarem a acontecer, eu acho que você deveria matar o seu filho. Assim, eu acho que você está nesse direito, assim. É por isso que eu considero o Iluminado um drama. O Iluminado é um drama. É um drama de um pai que descobriu que a criança estava envolvida com um cão. O Jack Nicholson é a vítima daquele filme. Mas E como vocês devem estar pensando, eu faço terapia. Para resolver toda essa bagunça. Eu comecei a fazer terapia depois da pandemia, né? Que eu perdi meu avô. Foi um negócio muito desgraçado, assim. E também porque eu faço parte do grupo de risco, né? Eu moro no Brasil. Não, mentira, eu comecei a fazer porque eu não estava me aguentando, não tava conseguindo conviver comigo mesmo na pandemia, né? Aí eu confidenciei isso para uma amiga, ela falou: Daniel, acho que você tem que começar a trabalhar uma relação com você mesmo, né? E aí eu falei: olha, Cláudia, eu me conheço muito bem para saber que essa relação nunca ia vingar. Olha, uma hora ou outra eu ia ter que terminar comigo, sabe? Ia chegar para mim e falar: ô Daniel, não é você, sou eu. Essa piada é ruim, mas eu sempre faço ela. Mas assim, eu tô falando essas coisas que eu não tô tentando romantizar, né? Porque eu tenho notado que tem um lance aí, né? O pessoal que romantiza, o pessoal que faz comédia, né? Com essas coisas meio tristes, né? Não, eu não tô tentando fazer isso. Tem até uma história, você já deve ter ouvido falar dessa história, uma história muito conhecida, muito famosa, você já deve ter ouvido falar, né? Que diz que uma vez
um homem estava em profunda depressão e foi ao psicólogo. Estava triste, estava pensando em se matar e foi ao psicólogo para resolver a situação, que é o certo, né? Então ele chegou lá, tirou tudo do peito que ele estava sentindo e o psicólogo olhou para ele e falou: calma, o tratamento é simples. O palhaço Palhate está na cidade. Vá assistir o espetáculo dele, que isso vai curar a sua depressão. E o homem olha para o doutor e fala: mas doutor, eu sou o Palhate. Essa história é uma merda, né? Essa história é uma bosta, mas as pessoas adoram essa história, né? Ah, porque o cara que estava triste também era o palhaço. Só que essa história, ela tem um furo narrativo que eu não vi ninguém questionar ainda. Porque eu tenho certeza que esse paciente não foi o único paciente que esse médico atendeu esse dia. Então deve ter tido um cara normal que estava passando pela mesma situação, né? Estava deprimido, trabalhando numa escala 6x1. Estava triste, estava pensando em se matar. Ele falou: não posso fazer isso, tenho que ir a um médico, né? Tenho que resolver a situação. Aí ele vai lá no médico, tira do peito, confidencia tudo que ele está sentindo. O doutor olha para ele, é uma pessoa formada, e fala: ah, você está triste? Tem um palhaço aí na cidade. Vai lá assistir ele, vai. Ele vai jogar água na tua cara com a flor, vai ser ótimo. Sabe como deveria ser essa história? Um psicólogo está em depressão e vai ao circo. Lá ele conhece o Palhate e o Palhate fala: calma, o tratamento é simples. Tem um psicólogo na cidade? Você está vindo no circo resolver isso, animal? Vai buscar um tratamento. Mas Palhate, eu sou psicólogo. Eu contei essa piada uma vez num bar, assim, aí quando eu cheguei em casa, eu abri meu Instagram, eu recebi uma mensagem de um psicólogo falando que eu estava diminuindo o trabalho dele, falando esse tipo de coisa. E eu fiquei muito preocupado. Porque o único jeito de eu diminuir o trabalho do psicólogo falando esse tipo de coisa é se você recomenda palhaços para os seus pacientes, o que eu ainda não sou a favor, eu sou contra. Talvez eu seja radical demais, não sei. Mas enfim. Mas eu queria ir embora falando isso, né? Façam terapia é uma coisa boa, assim, né? Eu tenho percebido isso, né? Que é um privilégio, né? Que eu cresci em São Sebastião, aqui na periferia de Brasília, sou de lá, né? E a gente não tinha terapia, né? A gente simplesmente conversava com nossos amigos. Essa é a terapia do pobre, né? A amizade, né? E o plástico bolha. É o que a gente usava, assim. Na verdade, são dois problemas que tem na periferia, né? Que são creche para bebês, né? E terapia para adultos, né? Não tem essas duas coisas, né? Aliás, eu acho que a gente devia começar a juntar as duas coisas para resolver os dois problemas, sabe? Assim, uma pessoa se oferece para cuidar do seu filho e aproveita para desabafar os problemas com ele. Né? É uma abordagem mais freudiana, mas eu acho que pode funcionar, assim. Não sei. Pensando bem, eu acho que foi nessa piada que o cara falou que eu estava diminuindo o trabalho dele. Foi nessa. Perdão, desculpa. Foi nessa. Foi nessa. Mas é isso. Meu conselho de hoje é esse. Façam terapia. Homens, façam terapia. Né? Homens não gostam de falar de terapia, quando claramente são as pessoas que mais precisam de terapia. São homens. Todo homem que eu conheço é um diagnóstico a ser descoberto. Assim. Sério. Sabe qual é a prova disso? Vocês vão concordar comigo agora. Documentário de serial killer. Você já reparou que quase nunca você vê assassino em série em mulher? Uma falta de representatividade como eu nunca vi. Né? Porque as mulheres seriam assassinas em séries muito mais competentes do que os homens, né? Elas são organizadas, né? Gostam de estudar jardinagem. Né? E aprendem a lavar sangue da própria roupa ainda na adolescência. Elas são perfeitas para isso. Mas eu acho que a razão por que as mulheres não são serial killers é porque elas também não são muito boas em guardar segredo, né? Eu acho que é esse o problema. Ela mata o primeiro cara e conta pra amiga. E aí não consegue matar em série. Não, brincadeira. Eu acho que a verdadeira razão porque as mulheres não são assassinas em série é porque elas estão ocupadas demais assistindo documentários sobre assassinos em série. Porra, isso é muito interessante. Isso é dado de pesquisa. 70% do público que consome esses conteúdos são mulheres. Né? Porra, quando que acontece essa mudança na vida de uma mulher? Né? Ela troca o site da Capricho pela Wikipedia do Maníaco do Parque. Quando que... Porque é um produto que é feito a partir da morte de vocês, mulher. É muito doido isso, né? É tipo um dinossauro que curte documentário de cometa. É tipo isso. É muito louco. Mas ainda fica essa pergunta. Por que que os homens são mais propensos a se tornar assassinos em série? Né? E eu acho que eu cheguei numa resposta boa. Porque eu acho que os homens são mais estúpidos que as mulheres. Até quando a gente é a vítima. Eu estava vendo um documentário sobre um assassino em série americano chamado John Wayne Gacy. Já ouviu falar desse cara? Que era um cara que se vestia de palhaço e matava homens. E eu vi que muitos dos homens que ele matou, ele abordou esses caras vestido de palhaço.
Amigos, vamos lá. Se você tá andando de madrugada e um velho de meia idade, vestido de palhaço, te aborda oferecendo uma carona, qual a possibilidade de alguma coisa boa sair disso? Ah, Daniel, ele é o palhaço, ele vai curar minha depressão. Estou triste, ele vai... Não. Cara, não é uma coisa boa, né? Todo mundo que já foi no circo sabe que nunca tem só um palhaço dentro do carro. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aí, né? Por isso que eu adoro aquele filme It, a coisa. É sobre isso, é sobre a estupidez masculina. O menino vê um palhaço assustador morando no bueiro em frente à casa dele e segue com a vida como se nada tivesse errado. Por quê? Porque toda criança está envolvida com um cão. Eu já expliquei isso hoje. Mas vocês não estão entendendo, né? Enfim. Mas é isso. Por fim é isso. Façam terapia, expor seus pensamentos para outras pessoas. Porra, essa ideia é genial. Não sei quem inventou isso aí, mas isso é muito... Vocês já ficaram sozinhos com os pensamentos de vocês? Não recomendo. Não recomendo. Porque minha cabeça ela é tipo um livro de autoajuda ao contrário, assim. A consciência é um negócio muito doido, né? Consciência é um negócio muito doido, né? Porque a consciência, a gente... É tipo um reprodutor multimídia, né? Tipo um Windows Media Player, assim, a consciência. Né? Reproduz vídeos, imagens, né? Já o inconsciente é tipo um HD externo, cheio de coisa que você tenta esquecer e guarda por alguma razão. Não ia ser bom se tivesse como formatar o inconsciente? Porra, ia ser bom, né? Meu pai, lixeira. Olha lá. Ei. Né? Ia ser fantástico, né? Porque eu não gosto de ter memórias, né? Acho um negócio muito invasivo. Você está lá vivendo a sua vida, do nada, brota uma imagem na sua cabeça que você não pediu, né? Pum, igual um pop-up de site de aposta. Aí você tenta fechar, pum, abre outro. Né? Quando você vê, sua infância inteira está na sua frente com um monte de pornografia. Né? Mas é isso, né? E sempre que eu falo isso, meus amigos homens falam, Daniel, pra mim, malhar é igual fazer terapia. Porra, não é, né? É muito diferente, né? Porque você não precisa nem malhar se você não quiser. Você toma uma injeção que você fica forte. Agora, não tem injeção pra quem faz terapia. Não tem injeção que você toma e fala, eita, eu amo minha mãe agora. Não tem. Não tem. E para incentivar vocês, eu queria falar como é que foi meu primeiro dia na terapia, para incentivar vocês a irem. Eu tentei ir 2 vezes. A primeira vez não deu muito certo, porque, como eu falei, eu nunca tinha ido na terapia. Não sabia como que funcionava, né? Normal, né? As pessoas, às vezes, não conhecem as coisas, né? E aí eu fui lá, né? Falar com a terapeuta, né? E ela perguntou, o que você está sentindo? Ela falou, eu estou com depressão, com ansiedade, com os pensamentos meio ruins. E ela assim, você já pensou em suicídio? Eu falei, que conselho é esse, mulher? Tá louca? Porra, sai daqui, velho. Fui embora. Não, fui embora. Voltei uma segunda vez. E aí, realmente, eu tive a experiência da terapia, né? Só que aí aconteceu um negócio que aí, de novo, eu nunca tinha ido, tá? Eu não sei se isso acontece, se é normal, né? Aí vocês me explicam. Eu não vou falar, eu vou imitar aqui o que aconteceu. E aí vocês julgam da maneira que vocês quiserem, né? Cheguei lá para conhecer a terapeuta. Ela falou, como é que é teu nome? Eu falei, Daniel. E ela falou, o que você está sentindo? Eu comecei a explicar o que estava sentindo. Ela falou, conta sobre a sua vida. É importante eu saber da tua vida, né? E aí eu comecei a contar a minha história, né? Pô, vim de Brasília, né? Mudei para São Paulo, né? Sou humorista. Aí fui falando as coisas. E aí uma hora, não sei se isso é normal, ela fez isso aqui. Fez exatamente isso aqui. Ela estava me ouvindo e fez assim. O que é, senhora? Minha vida está entediando você? O que você faz nessa situação, né? Vocês são pessoas educadas, né? Eu estou olhando vocês aqui, né? Vocês são pessoas educadas. Eu suponho o que vocês iam fazer, né? Vocês iam ignorar essa grosseria, né? E iam continuar, né, contando a sua história normalmente, né? Eu não. Eu sou um pouquinho rancoroso, né? Então, quando a mulher fez isso, eu fiz a pior coisa que uma pessoa podia fazer no seu primeiro dia de terapia. Comecei a inventar um monte de fanfic sobre minha vida. Como quem diz, agora vai ficar interessante. Foda-se, comecei a inventar um monte de coisa, né? Ela perguntou, mas você sempre foi de Brasília? Eu falei, não nasci lá não. Você é de onde? Do Mato Grosso, Terra do Hitler, conhece? Eu sei lá, Mato Grosso. Você vivia lá com quem? Eu vivia lá com a minha mãe. E o seu pai? Eu falei, meu pai, ele morreu, né? Porque ele foi comido por um jacaré. A gente criava jacaré, meu pai foi comido por um jacaré. E ela falou, nossa, que triste. A gente teve que abrir o jacaré para tirar meu pai de dentro, para enterrar. Ela falou, nossa, que horrível você, a gente adorava aquele jacaré.
E sabe o que ela falou? Eu sou o Palhate. Gente, obrigado, vou ficando por aqui, valeu. Muito obrigado. Valeu.